Oi, olá, tudo bem? Eu sou a Milena do Lalalena e bem-vindos ao canal! Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dicas para aprender um idioma sozinho, em casa, por conta própria. Atualmente eu tô aprendendo francês, coreano e japonês sozinha, então essas são algumas dicas que eu consegui acumular durante esse tempo que eu espero que possam ajudar vocês. A primeira coisa importante é pensar. Qual é o meu objetivo? Eu quero aprender o inglês até o nível, sei lá, intermediário para poder colocar no currículo ou para poder usar no trabalho. Eu quero viajar, então eu preciso de uma habilidade conversacional no idioma. Eu quero fazer um intercâmbio ou eu quero, sei lá, mudar para esse país, eu quero morar nesse país. Então, são todas essas coisas muito importantes para você pensar antes mesmo de você começar, para você estabelecer suas metas. O que eu comecei a fazer, que eu acho muito legal, é anotar assim, em tabelinha. Então, tipo, inglês, eu sou fluente. Francês, eu tô um pouquinho abaixo do intermediário, eu diria. Espanhol, tô intermediário. E, enfim, aí você pensa, pro final do ano, pro final do mês, onde eu quero chegar? Basicamente, no final do ano eu queria chegar, tipo, mais ou menos aqui, no francês, sabe? Passar do intermediário. Então, se você anotar, se você visualizar essas coisas e o seu progresso, colocando datas aqui, eu coloquei datas, aí você vai vendo o seu progresso, isso ajuda muito. Outra coisa muito importante é se planejar. Você vai estar estudando em casa, não vai ter um professor ali te cobrando, você não vai precisar se transportar de casa para ir até o curso. Então, você tem que ter cuidado para não cair na preguiça. Então, o que eu faço é, eu divido a semana em dias que eu vou estudar tal coisa. Então, por exemplo, francês eu estudo 2 vezes por semana, segunda e quinta, e coreano eu estudo quarta e sábado, e o japonês eu tô estudando só uma vez por semana, eu tô estudando domingo. Aí eu basicamente estipulo uma quantidade de horas para estudar todo dia. Então eu estudo durante a semana 2 horas por semana cada, 2 horas francês, 2 horas coreano, blá, blá. E no fim de semana eu estudo 3 horas. Então eu estudo 3 horas de japonês por semana. Você também poderia fazer por horário, sabe? Tipo, 8 horas da manhã eu vou estudar isso. 8 horas da manhã eu vou sentar e eu vou estudar. Mas, como a gente tá no período delicado, né? Enfim, quarentena, cada dia uma aventura diferente. Então, eu tô só colocando essa meta de horário. E quando eu sento, eu começo um cronômetro. Outra coisa importante é você ter um plano de estudos. Então, você saber, tipo, eu preciso aprender as cores, eu preciso aprender o verbo no presente, no futuro, no lula. Fazer uma lista, porque aí conforme você for estudando, procurando materiais, tem muito material, gente, online, gratuito. Então é só você sentar e pesquisar que você consegue. Você também pode comprar um livro de gramática ou coisa do tipo. Para francês eu tenho um livro mesmo de gramática que eu uso, que vem com CD, essas coisas. Mas isso eu não posso dar uma dica específica para cada idioma, para cada idioma e para cada nível, porque cada pessoa é diferente, enfim. Eu acho que vocês me entendem, mas basicamente procurar material por aí para ver o que vocês podem usar. Outra coisa que eu acho muito importante é incluir a língua na sua rotina. Como eu disse, tem alguns dias que eu tiro para estudar a língua, que eu sento, eu estudo a gramática, anoto no caderno, faço tudo isso. Mas nos dias que eu não estou estudando diretamente, eu ainda assim tento buscar estar em contato com a língua de alguma maneira. Seja por música, seja por séries, seja por vídeos no YouTube, para poder eu me acostumar com a língua e ao mesmo tempo pegar algumas palavras de vocabulário extra. Recentemente o Spotify teve essa atualização que já tinha no Deezer aparentemente, mas eu não uso muito. Mas o Spotify basicamente agora, quando você dá play na música, você tem a opção de ver as letras em tempo real. Então isso é ótimo, se você quiser aprender a língua, você vai estar ouvindo a música, você pode ver a letra e falar, tipo, tá, eu não entendi isso, vou pesquisar como é que é isso. Essa palavra eu não conheço, o que significa? E sabe, sempre tentar atiçar sua curiosidade para ir atrás das coisas.
Outra coisa que eu faço muito é ver séries estrangeiras, ou se for um filme de Hollywood, eu mesmo assim mudo o idioma para francês ou para espanhol, enfim, para poder me familiarizar mais. E enquanto eu tô assistindo, eu consigo perceber, assim, pela legenda e pelo contexto do que as pessoas estão falando, eu consigo perceber que eles estão repetindo essa palavra quando aparece a palavra fogo. Então isso significa fogo, entendeu? Então eu fico tipo, eu acho que isso significa isso. E o que eu faço é, eu anoto a palavra do jeito que eu acho que se escreve, pode não estar certo ou não. Eu tenho aqui um exemplo que eu tava estudando, que eu tava vendo uma série em francês, e aqui são todas as palavras que eu fui anotando, que ou eu já sabia e queria, sabe, contabilizar essas palavras, ou palavras novas mesmo. Escrevi do jeito que foi. Deixa eu ver uma palavra que eu escrevi errado. Por exemplo, tem aqui, ó, eu escrevi kidnapper. Não sei se dá pra ver, mas enfim, eu escrevi kidnapper só com um P e são 2 P's. Aí eu fui pesquisar. Nessas horas eu acho que é até ok você usar o Google Tradutor só pra checar se a palavra que você acha que tem um significado tem mesmo esse significado e conferir, sabe? Mas sempre tenha cuidado com o Google Tradutor, pelo amor de Deus. Aí eu vejo séries e filmes e consigo vocabulário desse jeito. E o que eu faço com o meu preciosíssimo vocabulário é eu coloco tudo numa ferramenta chamada Anki. É um site, também tem um aplicativo, que basicamente você coloca as palavras que você aprendeu e a tradução. Então, por exemplo, kidnapper, sequestrar. Aí você... É tipo um flashcard. Primeiro aparece kidnapper, aí você vai revisando, né? Você lembra dessa palavra e tal? Aí, se você treinar bastante, constantemente, você não vai esquecer o seu vocabulário, que eu acho muito importante. Porque muitas vezes a gente aprende uma palavra e a gente fica, como é mesmo? Então tem que praticar bastante o vocabulário para poder não esquecer. Então, basicamente, o que eu recomendo é você sentar, sei lá, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Tem uma frequência, assim, constante que você vai sentar. Você vai estudar principalmente gramática, assim, como as frases se formam, enfim. Tentar usar o vocabulário que você aprendeu em frases, porque isso é muito importante. Você não só saber o significado da palavra, mas se você não souber usar a palavra, não adianta nada, sabe? Então, sentar e tentar ver como as frases funcionam, ver a conjugação dos verbos e todas essas coisas. E durante a semana, durante os dias, sempre ter um tempinho, sabe? Pra você assistir um filme na língua que você quer aprender, pra ver vídeos na língua que você quer aprender, pra escutar música. E tudo isso, assim, é muito importante. Porque ao mesmo tempo que você tá aprendendo vocabulário, você tá vendo tudo e tal, você vai se familiarizar como os nativos falam a língua, entendeu? Então, você imitando o que as pessoas dizem é muito importante também. Você ouve uma palavra, você tenta dizer em voz alta. Você vai perceber se você tá falando certo ou não, sabe? Então, se você só imitar, tentar falar do jeito que eles falam, isso já vai te ajudar na pronúncia, entendeu? E é muito importante você praticar falar. E, tipo assim, não tem medo, cara. Não tem medo de falar em voz alta sozinho em casa. As pessoas podem achar que você tá ficando um pouco doido. Mas, assim, você tá aprendendo e é isso que é importante, sabe? Você meio que... Você pode criar meio que cenários na sua cabeça. Tá bom, se eu fosse pra um café, sabe? Se eu quisesse pedir um café, o que eu falaria? O que o cara do caixa falaria? Entendeu? E criar esses cenários pra você falar em voz alta. Outra dica que eu tenho também é usar aplicativos, né? Nessa inserção da língua no dia a dia, a gente tá sempre com o nosso celular e a gente, querendo ou não, sempre tem uns 10 ou 15 minutinhos por dia que a gente pode gastar nesses aplicativos para poder treinar. Eu fiz um post recentemente no Instagram. Eu tô postando bastante conteúdo, assim, original, diferente do que eu vou postar aqui no YouTube, lá no Instagram, então dê uma olhada. Eu basicamente indiquei 5 aplicativos para vocês lá, que é o Duolingo, o Lingodeer, Quizlet, que é basicamente que nem o Anki, só que é mais compatível com o celular. O Anki eu prefiro usar o site, mas o Quizlet, o aplicativo para o celular, é muito bom. Então você pode colocar seu vocabulário em flashcards, enfim. Tem o Hi Native, que você pode fazer perguntas sobre pronúncia, sobre estrutura de frase, se você escreveu a palavra certa ou não, para pessoas que falam fluentemente a língua que você quer aprender. Então, tipo, se eu tô querendo aprender alemão, eu vou perguntar e uma pessoa da Alemanha vai me responder se tá certo ou não, que é muito legal. E o Tandem, que basicamente é um aplicativo de intercâmbio de línguas. Então, você vai conversar com uma pessoa que está interessada em aprender o português
e que fala, por exemplo, o inglês que você quer aprender. Então é uma troca e é um aplicativo bem legal para isso. Mas é claro que sempre que você for falar com uma pessoa que você não conhece, um estranho, tenha sempre cuidado, né, gente? Bom senso. Mas até então a minha experiência com esses aplicativos tem sido boa. Então eu recomendo bastante para vocês. Dê uma olhada lá no post no Instagram. Eu também postei um mini vídeo lá no Instagram de palavras em alemão que eu aprendi assistindo Dark, que é basicamente a dica que eu dei aqui pra vocês. Todas aquelas palavras que eu mostrei no vídeo, eu aprendi usando basicamente essa técnica que eu falei, que é ouvir, pegar pelo contexto, escrever e pesquisar se o significado que eu achei que era tá correto. Enfim, gente, essas são as dicas principais das coisas que eu uso no meu dia a dia para aprender o idioma. Se vocês tiverem alguma pergunta, mais alguma coisa específica que vocês querem que eu fale, deixa no comentário aí embaixo que eu vou dar uma olhada e responder todo mundo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil para você, dá um like e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!